na parte de terça-feira, água da rocha. Que rocha? A rocha que os seguia. Onde quer que o povo fosse caminhando pelo deserto, onde quer que eles fossem conduzidos por Deus, lá estava uma rocha. E eles bebiam a água da rocha. Este milagre não aconteceu uma vez ou duas vezes, mas por 40 anos eles estiveram bebendo da rocha, porque a rocha é Cristo e a rocha os seguia. Meu querido irmão, Deus não só dá o pão, mas Deus também nos dá a água. No período da angústia, qual nunca houve, a angústia que você e eu vamos passar agora nesta última geração, antes da volta de Jesus, nós vamos ser alimentados por Deus. Por isso que a Bíblia diz, seu pão e sua água serão certos. Deus vai nos alimentar com o pão celestial e com a água. Assim como fez um milagre no deserto com o povo de Israel. Abra sua Bíblia e vamos ler Êxodo capítulo 17 e vamos ler os versos 1 até o verso 7. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Novamente, Deus estava provando o seu povo. Ora, essa experiência se repete. Provações, provações, testes e mais testes. É a travessia do deserto. É o fogo do ourives. Deus vai purificando os defeitos do nosso caráter. Assim foi naquele tempo e assim é hoje. Isto que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que não sejamos pessoas murmuradoras, para que não sejamos reclamões, mas sim submissos à vontade de Deus. E aqui diz o verso 2, e então contendeu o povo com Moisés outra vez, brigando com Moisés, e disseram, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Tentaram ao Senhor. Essa expressão usada por Moisés, porque ali tentaram ao Senhor. Queridos, coisa terrível é tentar a Deus. As murmurações, as reclamações, constantes reclamações. Hoje, o povo de Deus muitas vezes reclama de tudo. Reclama do sol, reclama da chuva, reclama do calor, reclama do frio, reclamam de tudo. Nós não podemos ser reclamões. Cuidado, boca, com o que fala, porque aquilo que você fala, você recebe. Fale das bênçãos de Deus, fale do poder de Deus e você vai ser abençoado. Mas aqui fala que o povo era reclamão, de novo e de novo. Moisés chamou o lugar de Massá, que significa provocação, e Meribá, que significa reclamação. O Senhor deu água aos israelitas, apesar da sua incredulidade. Esses dois nomes deveriam servir de lembrete para que o povo de Israel não provocasse a Deus, nem reclamasse dele. Os israelitas questionaram seriamente a presença de Deus entre eles, embora já tivessem visto muitas evidências concretas, não apenas da sua presença, mas também do seu poder e autoridade. Moisés feriu a rocha, mas era o Filho de Deus, Jesus,
que velado na coluna de nuvem estava ao lado de Moisés e fazia correr a água doadora de vida. O milagre era de Jesus. Não somente Moisés e os anciãos, mas também toda a congregação que permanecia à distância, viram a glória do Senhor. Contudo, se fosse removida a nuvem, teriam sido mortos pelo terrível esplendor daquele que nela habitava. A água é símbolo de vida, porque sem água não há vida. Cada célula do nosso corpo precisa de água. A água representa entre 50% e 75% do nosso corpo, dependendo da idade da pessoa. Até os ossos são compostos parcialmente de água. Prover água no deserto era sinal de que Deus cuidava dos israelitas e de que poderiam confiar nele. Mas, para isso, eles tinham que obedecer. Deus sempre exige obediência. Muitos séculos depois, Paulo lembrou aos crentes na igreja de Corinto que a experiência dos israelitas no deserto foi uma experiência única. O próprio Cristo não apenas os guiou, mas lhes ofereceu água e atendeu às outras necessidades espirituais e físicas. Paulo disse: beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Beberam da pedra espiritual que os seguia. A pedra, a rocha, os seguia. E a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, verso 4. Para eles, Cristo era a fonte da vida e o doador da vida eterna. Assim como uma rocha é sólida, Deus guiou seu povo com fidelidade. Podemos contar com o Senhor, porque Ele jamais deixa de cumprir suas promessas. Meu querido irmão, Cristo é a rocha que produz água. Hoje ainda, assim como Ele seguia Israel na travessia do deserto, Deus, o Pai, através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Ele está seguindo você. Mais ainda, o Espírito Santo habita em você. É uma intimidade muito maior, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós vivemos na dispensação do Espírito Santo, na era do Espírito Santo. Ele vive em nós. Estamos mais perto de Jesus do que Israel estava. Mais íntimos com Jesus do que Israel. Porque o Espírito Santo habita em nós e é Jesus habitando em você, habitando e vivendo em você. Meu querido irmão, Deus quer repetir essa experiência na sua vida. Beba desta água, que é Jesus. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, porque esta água será feita em você uma fonte a jorrar constantemente. E aqueles que vivem ao seu redor também beberão desta água sempre a jorrar, porque Jesus Cristo estará em você, através do Espírito Santo, vivendo em você. E você será uma água para matar a sede dos sedentos filhos e filhas de Deus, aqueles que estão buscando a Deus, estão necessitando de Deus. Eles vão encontrar em você uma fonte a jorrar de água, água da vida eterna, porque esta água é Jesus Cristo. Aleluia!